Olá, novamente aqui, né? Essa é a nossa segunda parte, né, da terceira aula. Eu ainda vou falar sobre sistemas de gestão de qualidade. Agora eu vou falar, né, não de ferramentas, né, que a gente estava falando anteriormente, mas voltado de uma forma mais geral para que foi voltado de uma forma geral, né, para a área administrativa, mas que é implantado também na indústria de alimentos. E agora eu vou falar de algo, né, mais específico dentro da área de alimentos, né, para quem faz cursos na área de alimentos, né, e para quem, né, quer se capacitar nessa área. Então, alguns sistemas de gestão que vocês precisam conhecer. Gente, uma coisa importante, eu preciso do feedback de vocês, né? Então, assim, vocês farão uma avaliação, né, logo após verem essas aulas. É uma avaliação extremamente simples, né? Estou repetindo isso aqui sempre para vocês. Já está implantado, né, no sistema, no SIGA o questionário avaliativo de vocês, só que ele só vai ser aberto, né? Ele vai ficar um tempo aberto para você responder, tá? Mas eu preciso saber de vocês, o feedback, né? O que vocês estão achando. Vocês podem mandar, né, inbox lá pela caixa postal do professor que tem lá no sistema SIGA, tá joia? Então, assim, nós temos testado ferramentas, né? Uma das formas, né, da gente encontrar com vocês é essa aula síncrona, né, que a gente tentou, né, elaborou com vocês e fez com vocês, né, para ouvir um pouco vocês. Eu sei que é um pouco difícil de trabalhar assim, né, mas enfim, né, a forma que a gente tem para trabalhar, né, nesse período. Então, mas é muito bom, né, ouvir vocês. Eu espero, né, ter ajudado. Vocês vão continuar na disciplina, né, com duas outras professoras também, pessoas muito boas, muito bem capacitadas, né? Eu sei que vocês estarão em boas mãos. Tá joia? Então vamos passar aqui, né, para ver o que nosso assunto de hoje, né? Então assim, é, uma coisa importante, né, que as empresas têm corrido, né, no sentido de buscar é a ISO 22000, certo? Então, gente, a ISO 22000 ela é uma norma, né, de segurança alimentar, tá? Então, a ISO ela é essa padronização internacional, né, que diz que alimentos que foram produzidos seguros aqui no Brasil podem ser comercializados, né, trocando em miúdos. É isso que ela quer dizer. Pode ser comercializado lá na Europa, que ele tem segurança. Por quê? Porque o ISO é essa certificação internacional, né? ISO significa isonomia, igualdade. Então, o que faz aqui se faz lá, né? E se pode dizer que esse produto tem segurança. Então, ó, é uma norma que se centra exclusivamente na segurança de alimentos, tá? Dando orientações aos produtores para a implantação do sistema de segurança de alimentos integrado a três pilares técnicos, que é a ISO 9001, que é a qualidade, né, da empresa na área administrativa, o APPCC, tá aí o Código de Boas Práticas de Fabricação. Então, se vocês lembrarem, eu falei para vocês que o primórdio de uma empresa de alimentos é o Código de Boas Práticas, tá? É o BPF, ela tem implantado, tá? E depois ela migra, né, para um APPCC, depois para o 9001, ela não migra, ela aumenta, né, os sistemas de qualidade implantados da empresa. Aí segue BPF, aí depois vai a PPCC, depois isso 9001, para ela poder ter uma comercialização internacional, e aí está trabalhando com a ISO 22000. É um caminho, tá? Então aconselho a vocês, né, que deem uma olhada, né? Eu vou colocar algum material aqui suplementar para vocês, para ajudarem vocês nessa busca de vocês, tá joia? Então olha só, como que aparece, né, essa ISO 22000? Então, devido ao interesse das indústrias alimentícias pelo sistema APPCC, surgiu a necessidade de criar novas técnicas sobre o tema, com o objetivo de padronizar sua aplicação entre as empresas alimentícias e também facilitar relações técnicas e comerciais entre os países. Então, a ISO, né, 22000 é exatamente com esse objetivo, é padronizar o que se faz aqui e o que se faz ali, né? Isso aqui está o grande exemplo. Então, se eu tenho algo que é produzido aqui no Brasil, né, e algo que é produzido na França, e se as duas possuem ISO 22000, ou seja, são iguais, né, possuem isonomia, então quer dizer que elas o que tem qualidade no que fazem. O produto pode ser comercializado lá na França ou pode ser comercializado aqui no Brasil, que foi produzido na França, e vice-versa, né? Os dois têm o que? Qualidade, certo?
é tipo assim, uma aprimoração do APPCC no sistema internacional de aprimoramento do APPCC, só que junto com a ISO 9001, né, agrupado no sistema. Gente, só que a ISO 22000 é um selo de certificação que pode, né, algumas empresas estão capacitadas para estarem ajudando, né, algumas organizações a conseguirem essa ISO 22000. E esse selo, né, ele é aqui no Brasil regulamentado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que vai estar liberando e regulamentando para a empresa que está adequada nesse ter. Agora, para a empresa se adequar, né, e conseguir uma ISO 22000, ela tem um longo caminho pela frente, né? São poucas empresas dentro do Brasil que já tem, né, que tem esse selo, né, de livre comércio internacional, tá? Então, com aspecto amplo, né, a norma abrange desde os fabricantes de alimentos para animais e produtos primários até processadores de alimentos, né? Então, até processadores de alimentos, né? Então, primários, até processadores de alimentos para consumo humano, operadores de transporte, estocagem, distribuidores, varejistas, né? Serviços de alimentação, incluindo organizações interrelacionadas com fabricantes de equipamentos, tá? Materiais de embalagem, produtos de limpeza, aditivos, ingredientes. Gente, ou seja, tudo isso aqui, né, que eu estou falando para vocês, tudo isso aqui envolve, né, tá dentro ou tá abrangendo pela norma ISO. Então veja, se você dentro da sua empresa, né, comercializa um produto e você adquiriu a embalagem, né, de um determinado fabricante, como por exemplo essa salsicha, então essa embalagem aqui, ela tem que passar, né, por um rigoroso, né, sistema de qualidade para poder fazer parte, né, para a sua empresa poder ter ISO. Por exemplo, quem está fornecendo matéria-prima para você, né, todos os fornecedores de matéria-prima, todos os materiais de limpeza, então tudo que envolve a fabricação do seu produto, então tem que passar, então tem que fazer parte. Então assim, não é algo simples, né, da gente conseguir, certo? Então demora, tá? Então vamos lá. Então a abrangência da ISO 22000, né, todos os setores, certo? Então, o mercado varejista, o consumo, o transporte, as embalagens, os produtos químicos que você usa na empresa, né? Todos os corantes, o material humano que você usa. Então, a norma ela vai abranger tudo, exatamente tudo, de chão a teto, dentro de uma organização, né? Então, é aquela padronização, né, completa, certo? Então, ó, a ABNT, né, ISO 22000 especifica requisitos para o sistema de gestão da segurança de alimentos, onde a organização na cadeia produtiva de alimentos precisa demonstrar a sua habilidade, né, então isso é importante, precisa demonstrar a sua habilidade, né, em o que? Controlar perigos. Né? Então é assim, você está tentando apresentar, né, para o órgão regulamentador que vai dar o selo a você, que você tem capacidade, né, e habilidade para controlar os perigos dentro da sua organização, né? E isso já vem bem ratificado, né? Porque se a empresa está querendo a ISO 22000, ela já tem que ter o APPCC, né? Então esses perigos já devem vir bem controlados pelo APPCC. Agora o que você vai é o que? É mostrar, é apresentar, né? Isso para tentar conseguir o selo, tá? A fim de garantir que o alimento esteja seguro no momento do consumo, certo? Então, importante, tá? Então, ó, só que o primeiro pilar, gente, para você poder ir para uma ISO 22000 é você ter bem implantado dentro da sua empresa um sistema como o BPF, que são as boas práticas de fabricação. Por que eu vou falar sobre isso, né? E vou encerrar praticamente falando sobre isso. Porque esse é o pilar para todo sistema, né? Para toda organização que trabalha com processamento de alimentos. Começa por aqui, começa por um manual de boas práticas, começa por uma boa implantação do sistema de boas práticas de fabricação. Mas o que é boas práticas de fabricação, né, na área de alimentos? Né? O que é isso que a gente chama de sistema BPF? Nada mais é do que um conjunto de princípios e regras, né, para o correto manuseio do alimento, né, dos alimentos, né, garantindo ou abrangendo desde,
né, garantindo que você vai ter um produto final de qualidade. Só que para isso você vai ter que abranger, né, desde a matéria-prima até, né, a comercialização, produto final, certo? Como forma de garantir a saúde e a integridade do consumidor, né? Então vai desde a matéria-prima, processamento e produto final, tá? E aí, ó, BPF é requisito fundamental para um programa de segurança alimentar. Então, não se caminha dentro de uma organização sem BPF, é o princípio, tá? Então, esse daqui tem que estar muito bem implantado, né, em todo setor que pretende, né, avançar, né, e crescer dentro da área de alimentos. Então, por exemplo, uma implantação má de BPF ou a não observação de alguns princípios dentro do BPF pode levar a sua empresa à falência, né? Ou a organização, aquela que você faz parte, à falência. E não se admite um profissional da área de alimentos que não tem conhecimento de BPF, porque aonde ele for trabalhar, ainda que seja na parte administrativa de uma empresa, ele vai precisar conhecer BPF. Isso se ele estiver trabalhando, né, com alimentos, eu digo. Mesmo que ele esteja trabalhando na parte administrativa, ele precisa conhecer de BPF. Tá? Então, o BPF ele é aplicado em serviços de alimentação, né, que realizam algumas das seguintes atividades: que manipula, prepara, que fraciona, que armazena, que distribui, né, que expõe à venda, bufês, confeitarias, delicatessen, lanchonetes, restaurantes, cantinas, padarias e etc. Então, são inúmeras as áreas de aplicação de BPF. Todo mundo tem que ter, né? Nem que seja uma simples padaria ali na esquina. Então, se ela quer ser organizada, né, se ela quer caminhar no sentido de não contaminar, né, os seus clientes e manter a sua clientela, ela tem que implantar um BPF, né, o mais simples que ele seja, mas tem que ter, tá? Então, ó, o BPF ele é regido pelo Manual de Boas Práticas de Fabricação, tá? Então, toda empresa que começa a implantar BPF, ela começa a elaborar o seu manual, que é um documento, né, nada mais é do que um documento onde vão estar descritos, né, todas as atividades em que a empresa executa para que os alimentos sejam produzidos com segurança e qualidade, tá? Então, esse manual, né, que a empresa elaborou, ele deve ser uma cópia fiel da realidade da empresa, devendo ser atualizado sempre que precisar. Então, veja, não adianta você elaborar um manual e, na prática, você fazer outra coisa, né? Então, se o seu manual está lá dizendo que sua água é potável, que você está fazendo exames de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses da água, apresentando laudo, relatório, enfim, certo? Então, se o manual de boas práticas prediz isso, então você tem que cumprir a risca o que diz o manual, certo? Por quê? Porque quando a empresa de fiscalização, tá? Ministério da Agricultura, ou então a Anvisa, né, chega na sua empresa para fazer uma fiscalização, né, receber uma denúncia, a primeira coisa que ela vai lhe pedir é o manual de boas práticas de fabricação, né? E ela vai lá no manual de boas práticas de fabricação e diz que você tem todos os seus controle de todos os produtos químicos que você usa na empresa. Você usa hipoclorito de sódio, você usa algum alvejante, algum detergente, e você não passa daquilo ali, porque todos estão escritos ali. Aí vai chegar a fiscalização lá e vê que você está trabalhando, né, com, sei lá, quaternário de amônia, está trabalhando com outro produto desinfetante, com iodo, mas você não colocou no seu manual. Então você fugiu do seu manual, e seu manual não foi atualizado, né? E assim, e isso, certo, pode gerar problemas para você, porque você está indo contra o que diz o seu manual, ainda que você esteja fazendo benefício para a empresa. Então esse manual precisa estar sendo regulamentado, né? E outra coisa, né, interessante, não é só nessa questão, nesse exemplo que eu falei para vocês, mas, por exemplo, é você não seguir a risca seu manual. Se seu manual diz que a temperatura de cozimento tem que ser 90 por 15 minutos, por que você está usando 80 por 30 minutos? Né? Então, enfim, então, se diz 90 por 15 minutos, é porque foi predeterminado, estudado, e tem que seguir a risca isso daí. Certo? Se estiver trabalhando com temperatura e tempo inadequado, você pode, né, colocar em risco o seu produto, contaminação, não pode. Tá? Então, o que é que contém esse manual? Então, o manual contém todas essas normas, é como uma receitinha, né, que a empresa tem que seguir. Tá? Então, nesse manual estão presentes os PPHOs, né, os procedimentos padrões de higiene operacional, ou também pode ser chamado de POP, né, procedimentos operacionais padrões, né, ou um ou outro.
tá? E esses POPs, eles formalizam a aplicação dos requisitos fundamentais, né, de um BPF dentro da empresa, tá? Então, as ferramentas para a gestão de qualidade do sistema BPF é a monitorização, tá? E o checklist. O que é monitoramento, né? Monitorização, certo? Então, é o que deve ser aplicado para a verificação da eficiência dos métodos usados, tá? Na obtenção de higiene, por exemplo, análise microbiológica. Então, como é que eu vou monitorar? Né? Então, por exemplo, ali aquele equipamento tem que funcionar com a temperatura de 90 graus por 15 minutos. Então, eu sei que eu tenho que monitorar o quê? Duas coisas, tempo e temperatura, certo? Olhar se sempre está 90 graus e se sempre está, né, no tempo de 15 minutos que está determinado lá, né, no manual. Então, monitorar. Para monitorar, eu preciso elaborar o quê? Planilhas de monitoramento. E essas planilhas de monitoramento, elas têm que ser preenchidas periodicamente e assinada por um responsável. É muito importante, tá? É muito importante. São documentos que devem estar guardados na empresa, certo? Isso pode ser feito de forma virtual, né? Usando Palmtop, iPad, enfim, depende da tecnologia que a empresa tem, tá? Mas antigamente a gente usava papel, né? Eu sou do tempo, né, que eu usei papel para fazer monitoramento, né? Para criar as planilhas de monitoramento dos meus equipamentos, por exemplo, da lavagem, né? Dos meus utensílios, do tempo de permanência do agente sanificante nos meus utensílios, marcar no relógio, né, no cronômetro o tempo e só depois que desse o tempo é que tirava, enfim, né, seguir à risca o que diz, né, o manual, tá? E o checklist, né, a lista de verificação usada para monitorar os POPs, né? Então os POPs que foram elaborados, que são aqueles padrões operacionais, né? Então o checklist é onde você vai passar, né, ver se tudo está verdadeiro ou F, ou se está conforme ou não conforme, né, conforme está determinado no manual, certo? Então, os PPHOs, como é que eles estão divididos dentro de uma indústria de alimentos? Primeiro, tem que ter um PPHO, né, de potabilidade de água, que a gente chama sempre o 1, o 2, do higiene das superfícies de contato com o produto, o 3, prevenção da contaminação cruzada, o 4, higiene pessoal, o 5, a proteção quanto à contaminação do produto, né? E o 6, os agentes tóxicos, né? 7, saúde dos colaboradores, 8, controle integrado de pragas. Aí você pode perguntar, professor, mas a minha organização é muito maior, ela precisa de muito mais. Então você vai para o 9, para o 10, enfim, o que não pode acontecer? Você não pode ter menos do que a sua empresa deveria ter, né, para controlar os processos que você precisa controlar. Dentro do potabilidade de água, sei lá, você divide em 1.2, 1.3, né, porque você tem caixa d'água, você tem não sei o que precisa monitorar e elaborar padrões, né, para aquela caixa d'água, para aquela forma de tratamento. Enfim, quem vai ditar isso, né, é quem vai elaborar o procedimento padrão operacional, né, quem vai elaborar o manual, certo? Isso vai modificar de acordo com a empresa, né? A empresa vai trabalhar com fruta, é uma coisa. A empresa vai trabalhar com carne, é outra coisa. Então, ela vai se adaptar. O sistema é o mesmo, ok? Então, ó, o roteiro desse manual. Então, como é que se monta o manual? Então, o manual, gente, ele tem esses seguintes passos aqui, né? Ele possui um objetivo, o documento de referência, que ele se referenciou, né? Em qual norma, né? Quem estabeleceu, né? Então, aqui vem as portarias de potabilidade de água, né? Do CONAMA, vem uma série de outros documentos, né? Por exemplo, se você elaborou padrões, né? Sei lá, é produtora de suco, então aí vem a instrução normativa número 1 de 2000, certo? Que diz sobre os padrões de identidade e qualidade para suco de frutas. Enfim, os campos de aplicação, as definições, a identificação do estabelecimento, esse estabelecimento trabalha com o quê? Qual a capacidade produtiva dele, quais as matérias-primas que ele recebe, né? Os recursos humanos que ele trabalha, quem são as equipes, né, que trabalham nesse ambiente, condições ambientais, instalações de saneamento, então, equipamentos e utensílios. Gente, o manual, né, o roteiro do Manual de Boas Práticas de Fabricação tem que envolver tudo isso. É praticamente você está fazendo um dossiê, né, da empresa, né, seria o manual. E aí vem os POPs, né, todos os POPs da empresa.
a questão da produção, né, como é o que é, o seu produto, os equipamentos que você usa, os utensílios, como é que é feito aqui o fluxograma de produção, descrição de cada etapa de produção, né, entrada de matéria-prima, saída de resíduo, o que é que vai fazer, enfim, tem que estar tudo pré-determinado nesse manual. Tá? Embalagem, rotulagem, controles e registro de itens relacionados aos POPs e produção e registro, né, das revisões que você faz, tá? Fora aqui, nesse manual, você também pode, se você já quiser, isso aqui é o princípio, né, mas você pode colocar os ciclos PDCAs que você tem usado, ou o ciclo CCQ, né, as ferramentas de controle que você faz, né, enfim, você pode colocar tudo aqui, ou colocar dentro de um POP, né, de controle, de controle operacional, né, de manipulação de alimentos, colocar lá treinamento, enfim, né, aqui você tem muita liberdade, o que você não pode é não fazer, né, o que você não pode é deixar a sua empresa correr risco, né, perante, né, ao mercado, né, você tem que trabalhar no sentido de garantir a estabilidade da organização. Então, os recursos humanos, né, o que é que envolve, né, os recursos humanos? Então, o procedimento de admissão de funcionários, o que é que você vai fazer, né? Que medidas você tem que trabalhar para admitir esse funcionário, né? Então, isso tem que estar regido no POP, né? Por exemplo, o funcionário só pode entrar, né, na produção se ele tem um curso técnico na área de alimentos, se ele já tem um treinamento, enfim. Então, isso vai ser determinado no POP, tá? Então, o método utilizado para treinamento funcionário, o procedimento para avaliação, né, médica desse funcionário. Então, tudo isso tem que estar preconizado no POP. Tá? Condições ambientais, instalação e saneamento. A localização, via de acesso, condições dos arredores, condições das instalações. Aí vem tudo que envolve, né, as instalações. Então, isso daqui também faz parte do POP. Por exemplo, a quantidade de iluminação que você vai ter para uma determinada área de produção, as superfícies, né, de que são as superfícies que vão entrar em contato com os alimentos, né, ou as suas paredes, ou o seu teto. Né? Então, tudo tem que estar descrito aqui, né, nesse manual de boas práticas de fabricação. Tá? E o POP relacionado à higiene e comportamento de pessoal. Tá? Então, ele vai observar, né, por exemplo, como o funcionário tem que estar vestido, o comportamento do funcionário, né, a higiene pessoal, os procedimentos que ele tem que ter, né, na higienização das mãos, a frequência, né, desse higiene nas mãos, as condições de saúde desse funcionário, tá? Relação, realização de exames e ausência de lesões e ferimentos. Então, o que é que você tem, né, que adotar, por exemplo, como condições de saúde para que o funcionário esteja dentro de uma unidade de produção manipulando alimentos? Tá? O que é que você vai fazer quando você vê um funcionário com uma lesão, com ferimento, ou então espirrando muito, com coriza? Você vai deixar dentro da unidade de produção? Claro que não, mas isso vai ter que ser determinado em POP, né? Que medida você vai tomar? Tá? Por quê? Porque as organizações elas são flutuantes em relação às pessoas. Uma hora é um, outra hora é outro. Né? Outra hora você precisa se ausentar numa viagem a trabalho e você é o responsável, então alguém vai ter que olhar esse documento e ver o que precisa fazer. Né? Então isso precisa estar documentado, ok? Produção, né? O que diz a produção, né? A compra de mercadoria, como tem que ser feita, o recebimento, o armazenamento, enfim, tudo tem que estar, né, descrito, certo? Nesse manual, tá? A embalagem e rotulagem deve descrever o tipo e identificação usada, né? No caso de distribuição, né, de distribuição descentralizada. Então, por exemplo, é saber se sua embalagem que vai entrar em contato com o alimento, ela foi feita com material atóxico, né, que não causa irritação, ou para pessoas, né, que têm alergia, enfim. Então, tudo isso, por exemplo, a tinta que produz ou que é litografada na sua embalagem, né, se ela vai entrar em contato com alimentos ou se ela é para alimento, ela tem que ser própria para isso. Eu não vou colocar uma embalagem que é feita com qualquer tinta para entrar em contato direto com o meu produto, certo? Muitas vezes a embalagem ela é primária, né? Tem produtos que, por exemplo, a embalagem primária é a que se apresenta ao consumidor, né? Não é a secundária, não é a terciária. Eu sei que tem produtos que têm embalagem secundária e terciária, mas eu estou falando aqui daquelas que entram também em contato direto com o consumidor, né? Que são as primárias, né? As que são expostas. Então, ó, controle e registro de itens relacionados aos POPs e produção. O que é isso? Tá? Então, são todos os registros, os exames médicos que você faz,
periodicamente nos seus funcionários, que tem que estar documentado. A limpeza dos reservatórios de água, né, da sua empresa, que tem que estar documentado. A higiene, comportamento do pessoal. Então, é aquele monitoramento, aquela planilha de checklist que foi preenchida naquele dia por tal pessoa, naquele horário, que verificou que todos os funcionários estavam ok, estavam devidamente uniformizados, que estavam seguindo à risca, né, as questões de higiene. O registro do controle de pragas, né, quando foi feito, quando é o próximo, enfim, né, tem que ter tudo isso, certo? Então, tudo isso deve fazer parte do manual de produção. Veja quanto de coisa que abrange a produção. O manual de boas práticas, gente, bem implantado, ele determina, é, ele determina muita coisa, certo? Então, quando você, né, deixa eu botar aqui para eu falar mais para vocês, né? Então, usar, né, o manual de boas práticas de fabricação é uma ferramenta importante para você, né, dentro da organização, e principalmente se você, né, trabalha no sentido, né, de garantir uma estabilidade, ou tentar alcançar, ou fazer com que sua empresa alcance maiores mercados, certo? E esse pilar, né, esse BPF implantado, né, juntamente com ferramentas como CCQ, Brainstorm e PDCA, certo? Você consegue fácil implantar o APPCC, certo? E partir para novos sistemas de qualidade, certo? Então, o que se precisa é se estudar, né? É ter também muito trabalho, porque despende de muito tempo e paciência, né? Às vezes, como eu já tinha falado para vocês, né, quem trabalha com controle de qualidade se esbarra muito na administração, mas isso é algo que vai sendo conseguido, né, e conquistado aos poucos dentro de uma organização, certo? Então, eu espero que vocês tenham, né, gostado dessas aulas, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? E continuem estudando, né? Se preparem para a prova, deem uma olhada no material suplementar, tá? Então, um abraço e bons estudos.